Boa noite, internautas. Estamos aqui novamente para aí passar para vocês mais um dia de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Amparo sobre o tema educação. Então, uma grande noite para todos nós. Não se esqueçam, dia 4 de novembro, às 19h30, transmissão ao vivo do debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Amparo, ao vivo pelo Facebook. Participem conosco, internautas, mandem suas perguntas. Hoje temos o prazer em receber aqui em nosso estúdio, aqui no estúdio da Unifia, o candidato à prefeitura da cidade de Amparo, o candidato Décio Fernandes. Nosso boa noite, candidato. Boa noite. Seja muito bem-vindo. 3 minutos para as suas considerações iniciais, utilizando ali aquela câmera, candidato. Primeiramente, eu queria agradecer ao Giovanni, a equipe técnica que gentilmente nos recebeu, a universidade, a Unifia. E eu tinha preparado algo para falar, mas aí, numa conversa que eu tive com o Giovanni, eu preferia abandonar e falar sobre o que nós estávamos conversando, né? Sobre a importância da educação nos dias de hoje. Nós vivemos, infelizmente, uma crise moral em nosso país. As pessoas boas, infelizmente, em sua grande maioria, se afastaram da política. A corrupção, a falta de patriotismo, é uma inversão de valores. E hoje, falando como o Rui Barbosa dizia, hoje a pessoa honesta tem vergonha de ser honesta, muitas vezes ridicularizada. Então, é muito importante os professores, mesmo a sociedade, o Estado, se unirem no sentido de trazer de volta, de resgatar os valores morais, de trazer de volta as pessoas boas. As forças do bem precisam também de soldados. E nós estamos recrutando essas pessoas para estarem comigo, com a nossa equipe, para, se Deus quiser, se a população quiser, estarmos na Prefeitura de Amparo para tentarmos fazer alguma coisa de bom para a nossa cidade. Obrigado. Tá bem, candidato. Nossas boas-vindas novamente. Para iniciarmos o assunto educação, candidato, nessa noite, eu tenho uma pergunta. Candidato, qual foi a importância da educação para a sua vida profissional, para a sua vida, para a sua formação como ser humano? Muito boa pergunta, Giovanni. Bom, eu iniciei meus estudos em 1966, muito tempo atrás. E naquele tempo havia assim uma diferença. Por exemplo, quem eram os bons alunos naquela época? Os bons alunos tinham uma boa memória e agora hoje não. As pessoas têm na palma da mão todo o conhecimento do mundo pela internet. Isso não houve tempo ainda. Tempo hábil, isso não digo só em termos de Amparo ou de Brasil, no mundo inteiro, de levar isso para o ensino. Antigamente, quem era assim a pessoa? Quando nós queríamos saber alguma coisa, perguntávamos a um tio sabido ou um aluno. Hoje não, é só entrar no Google. Então, isso tem que ser levado em conta. O ensino, de uma forma geral, em todo mundo, tem que ser atualizado, tem que ser adaptado aos novos tempos. Candidato, o candidato falou, né, da questão do Google, do acesso à informação, e a gente, evidentemente, diante disso, tem que abordar o tema tecnologia, né? Diante do plano de governo do candidato, o que a escola amparense, em geral, pode esperar no que diz respeito a investimentos em tecnologia, computadores, ou seja, hardware, softwares, enfim, tecnologia para que os alunos possam vivenciar na prática o ensino através dessas ferramentas? Bom, eu liguei hoje para algumas escolas, né, e foi me falado que as aulas continuam por WhatsApp, mas escolas rurais, algumas escolas não chega o sinal de Wi-Fi. Então, pegando o gancho nisso que você falou, Giovanni, o que a prefeitura poderia fazer é aumentar assim, o alcance dos sinais de Wi-Fi, proporcionar parcerias com as operadoras, de forma que os alunos recebam, sei lá, um tablet, um chip, que eles consigam um acesso
mais assim democrático à internet. Perfeito, candidato. Vamos à primeira pergunta aqui do nosso pote de perguntas. Internautas, participem. Sua participação é extremamente importante, pois estamos tratando aqui com cada candidato do futuro da nossa cidade, pelo menos aí para os próximos 4 anos, no que diz respeito à educação. Vamos lá, candidato, então. Farei aqui a primeira pergunta ao senhor, do nosso pote de perguntas. Vamos lá. Candidato, metodologias ativas, né, são cada vez mais implementadas, oferecendo ao aluno a possibilidade de interagir com o aprendizado e vivenciar o aprendizado na prática. Né? Em seu plano de governo, as metodologias ativas terão que abordagem? Bom, como nós estávamos falando, como era antes o ensino? Aquela decoreba, a pessoa tinha que decorar. E hoje não. E isso deveria ser levado em conta nessa interatividade. De se levar em conta que hoje o aluno pode possuir na palma da mão todo o conhecimento do mundo. Perfeitamente. Ok, candidato, respondido. Candidato, ainda sobre a questão, né, da tecnologia, né, o candidato tem abordado em várias situações durante essa entrevista aqui, no início dessa nossa entrevista, a importância da informação rápida e ágil na mão dos alunos, né? E nós sabemos que essa pandemia, ela trouxe muitas dificuldades, não apenas para a área da educação, mas para a economia em geral, enfim, trouxe uma dificuldade geral para o mundo todo, né? Nós sabemos que a educação nesse momento da pandemia, né, não está com que as cidades, os municípios, o estado, enfim, a federação como um todo, estão conseguindo atender a toda a demanda, né, da educação durante a pandemia, notadamente no que diz respeito ao aluno continuar aprendendo, né? E não só isso, mas nós sabemos também que todo um colegiado relacionado à educação acaba sofrendo o reflexo de tudo isso, né? Por exemplo, o pessoal dos transportes, os pirueiros que faziam o transporte dos alunos, né, para as escolas, evidentemente, por questões legais, né, nesse momento aqui não estão conseguindo realizar a sua atividade principal, não estão conseguindo ter o seu ganha-pão. Essa situação tende a avançar ainda para o início do próximo ano, né? E certamente trará reflexos para o início do mandato do candidato, caso seja eleito. Como o candidato pretende resolver essas situações na prática? Esse é o grande desafio, Giovanni. Porque, veja, isso em nível internacional, o Brasil tem gasto muito dinheiro assim, com os auxílios, e um dinheiro que nem era esperado que fosse ter. Quer dizer, quem, assim, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, nem os escritores de ficção científica mais talentosos imaginariam uma situação assim, não é mesmo? E agora, esse dinheiro vai ter que ser pago, e com juros, né, aos organismos internacionais que o Brasil teve que recorrer. Então, a tendência é se agravar ainda mais. Isso ainda supondo que vai parar aí a coisa, né? De que não haja uma nova onda, né, de pandemia, e aí seria um caos geral, né? Então, por isso que, nesse momento, como nós estávamos falando, nós temos que unir toda a sociedade, alunos, líderes espirituais, a igreja, o Estado, no sentido de que, tá certo, as pessoas pagam impostos, muitas vezes, na casa dela, quando ela tem algum problema, ela tem que contratar alguém para fazer. Mas, nesse momento, eu acho que poderia se fazer, sei lá, uma coisa mensal ou semanal, de que os pais, os próprios alunos, o Estado, se reunissem para ver o que a escola precisa. A escola vê o que o aluno, o que os pais precisam. Nesse momento, tem que haver esse pacto entre os líderes espirituais, os pastores, padres, toda a igreja, toda a sociedade, todos os líderes de bairro, no sentido de
de tentar resolver uma situação que pode se tornar caótica. Realmente é uma situação bastante complexa, né, candidato? E a união, nesse momento, certamente faria a força, né? Então, haveria... essa união, segundo o candidato, ela é primordial, evidentemente, para resolver, em parte, essa questão, né? E teria todo o apoio, então, do seu mandato, né? Enfim, da sua equipe de governo, para incentivar e para criar condições para que essa união pudesse, na prática, acontecer, candidato? Sim, teria todo o apoio, né, dos vereadores que estão me acompanhando, os 15 vereadores a quem eu peço também o voto, né? Se nosso partido é o 23, né, que poderia ter, às vezes, se a pessoa quiser votar 23, 2 vezes, né? Porque todos os nossos candidatos são pessoas de várias áreas, pessoas assim, que nós temos oportunidade de representar a população. Pessoas simples, bem intencionadas, pessoas honestas, que nós estamos trazendo para o nosso lado. Perfeito, candidato. Temos uma participação, a participação de um internauta, né? O internauta Paulo Oliveira, lá do Parque Rodrigues. Um abraço a todo o pessoal aí do Parque Rodrigues. Ele quer saber, candidato, qual percentual deve obrigatoriamente ser repassado à educação, né? Qual é esse valor hoje no orçamento municipal? E como o senhor pretende utilizar esse recurso? Bom, o repasse é 25%, né? E até nós pesquisamos o valor para o ano que vem. 73 milhões, que é o orçamento do Fundeb para 2021. 25% para a educação. Certo. E a dinâmica da divisão desse recurso, candidato, para todos que estão nos assistindo, para que possam entender, né, como é que funciona a dinâmica da divisão desse recurso, né, tecnicamente falando, em relação à questão orçamentária do município. O candidato tem ideia de como deve ser a alocação desse recurso? Bom, nós estamos, como estávamos dizendo, num momento atípico. E nesse momento atípico, todas as despesas têm que ser revistas. Por exemplo, o ensino em Amparo é muito bom, mas os salários dos professores, comparado com a média regional, é muito baixo. O salário do professor em Amparo é entre 1.700 a 2.000. E na região, eu vou citar São Paulo, é outra realidade, mas em São Paulo é de 3.500 a 5.000 reais. E dá para aumentar o salário se houver um aproveitamento melhor dos recursos, principalmente nessa época de pandemia. E tem que ser revisto alguns gastos e reequacionados. Ok, candidato, vamos a mais uma pergunta aqui do nosso pote de perguntas. Internautas, novamente, participem conosco. Teremos a maior satisfação, na medida da possibilidade, candidato, diante do tempo, em passar suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, para que o candidato Décio possa responder. Candidato, o que seu plano de governo prevê a respeito de parcerias público-privadas com o objetivo de melhorar a educação no município? E complementando essa questão, candidato, o candidato acredita que o nosso município tem potencial para oferecer mais parcerias do ponto de vista da área privada que possam oferecer resultados melhores para a educação? Sim, com certeza. Até estava sendo construído o SES, que houve problemas com as duas empresas, faliram. Mas tem também o SESC, o SESI, Senai, Sebrae. Então, essas parcerias podem ser implementadas, né? Candidato, devolvendo a pergunta que acabamos de fazer ao candidato, o candidato é engenheiro por formação. Sim. Engenheiro civil, né? Toda cidade tem as suas dificuldades no que diz respeito à estrutura viária, por exemplo, né? As ruas, enfim, o sistema de transporte e tudo mais, né? Como um engenheiro extremamente experiente, já formado há muito tempo, né? Como que o candidato enxerga a questão da estrutura da nossa cidade, o que poderia ser melhorado, principalmente com relação ao transporte público, para atender de forma cada vez mais eficiente, principalmente
os alunos da rede municipal de ensino? Bom, você citou uma questão muito importante, Giovanni, que teria duas. O transporte público tem que ser visto bairro a bairro, né? Assim, a necessidade, os horários são suficientes, os ônibus estão em boas condições, né? O Estado tem obrigação de proporcionar o estudo e também as condições de transporte para os alunos, né? Mas tem uma outra questão, se você me permitir colocar, sobre os caminhos, né? Eu tenho um projeto que eu apresentei há 8 anos atrás, quando eu fui vereador. Esse projeto ele vem de longe, que o ex-prefeito João Sintra me passou. Qual o problema principal que temos hoje na cidade contra o transporte? Os caminhões que, para fugir do pedágio, que vem de sul de Minas, eles atravessam as nossas marginais, atravessam o parque linear, vêm causando acidentes, atropelamentos, quebrando as nossas ruas, porque as nossas ruas não são dimensionadas para rodovia. Isso arrebenta com asfalto, arrebenta com rede de esgoto, arrebenta com rede de água potável. Então, nós temos um estudo, que é a via de contorno, que eu apresentei na Conferência dos Municípios, já faz 14 anos, até hoje não foi implementado, é lei, não foi ainda implementado. Que é a via de contorno. É uma estrada que sairia, quem conhece a Fazenda Atalaia, a estrada em Tamparo e Itapira, né? Próxima à Fazenda Atalaia, ela percorreria o vale do córrego Santa Maria, que sai no Santa Maria do Amparo, por isso o nome do bairro. Sairia depois nas imediações da JBS. E aí teria 2 caminhos, ou seguiria pela via duplicada até Campinas, ou até Acadas, pela estrada da Varginha, que é uma estrada já existente, em terra, com um relevo muito mais suave. Porque hoje o problema de Amparo é geográfico. As nossas estradas, o nosso relevo íngreme, impede a instalação de pequenas e médias indústrias não poluentes, que poderiam atuar em conjunto com o turismo, e colocaria Amparo no mapa da mina, que é a Fernão Dias, a rodovia Anchieta, a Castelo Branco, porque hoje o caminho entre Amparo e Morungaba é muito íngreme. Isso, para a logística, é ruim, porque os fretes são mais caros, os caminhoneiros cobram mais caro porque gastam mais freio, gastam mais gasolina. E por essa estrada, pela Varginha, já sairia próximo às Rosas, desviando esse relevo íngreme. E isso tornaria Amparo mais viável para a instalação de pequenas e médias indústrias não poluentes. O candidato apresentou esse projeto, é isso? Sim, eu apresentei. Eu apresentei em parceria com o advogado, o doutor Osmar Candeloro. Nós percorremos todos os caminhos alternativos em Amparo, e na época o prefeito, inclusive, era o César Pagan. E o César Pagan, no Palanque, né, era um congresso, né, que foram vários meses, e nós representamos, fomos eleitos pelo centro da cidade. No Palanque ele disse que aquele caminho que eu, doutor Osmar Candeloro, pesquisamos, que é essa via de contorno que eu disse rápido as palavras, isso está no meu site, né, no Facebook, eu tenho colocado na internet, todo o caminho, até com drone, nós fizemos para mostrar melhor. E o César Pagan disse na época que esse era efetivamente o melhor caminho para desvio tanto dos caminhões, né, como para colocar Amparo mais viável para a instalação de pequenas e médias indústrias. E isso traria mais empregos, seria possível com mais empregos, Amparo conseguiria mais tributos, conseguiria pagar um melhor salário aos professores e a toda a população de uma forma geral. E por que não andou isso na prática, candidato? Bom, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, já teria sido feito, né? Mas eu pretendo, se eleito, se a população me der essa oportunidade, se Deus me ajudar, eu pretendo colocar em prática a construção dessa estrada. Ela é perfeitamente possível de ser implementada, porque grande parte do caminho já é pré-existente em estrada de terra. Então é plenamente possível. Pode demorar uns 4 anos. Toda a obra de engenharia não pode ser feita na hora que precisa, porque demora 4 anos para ser feita. Por exemplo, em 1970, quem é desse tempo lembra, Amparo não tinha marginal. E o prefeito João Sintra, que é esse mesmo, é vivo e está perfeitamente lúcido ainda, ele tem quase 90 anos. Ele tinha planos de fazer a marginal em Amparo. E os jornais da época, 1970, criticavam muito, diziam por que fazer a marginal? Ia tirar o movimento do centro da cidade.
Agora, imagine quem é de Amparo. Se não tivesse, agora tem 2 marginais. Se não tivesse as marginais, o que seria hoje de Amparo? Então, essa via de contorno não pode esperar, tem que começar agora, porque demora 4 anos para ser feita. Tem que ser feita, começar nesse momento, para que quando for precisar, não dá para fazer a toque de caixa uma via de contorno dessa. A acessibilidade, ela é um fator extremamente importante, né? Relevante, e na medida que a nossa cidade está cada vez mais carregada, né? No que diz respeito ao trânsito, né? As crianças que vão para a escola correm um risco maior, evidentemente, e então essa questão, né? Nosso tema aqui é educação, mas eu entendo que a questão do transporte público, ou do transporte em geral, né? Das vias de acesso à cidade, das vias de fluxo, né? De veículos na cidade, são um tema que tem ligação direta com a educação. Vamos à pergunta dos internautas, candidato. Senhor candidato, de novo, é o Paulo Oliveira, lá do Parque Rodrigues novamente, né? Vamos lá. Obrigado, Paulo. Senhor candidato, caso eleito, o que o senhor fará para valorizar os professores? Será possível a reposição salarial dos professores sem necessitar criar novas taxas para arrecadar fundos? Com certeza, porque hoje o professor não tem perspectiva, não tem plano de carreira, os salários estão muito baixos, né? Segundo essa média que nós pesquisamos aqui em Amparo, entre 1.700 a 2.000, e nas cidades em volta, chega a 3.500, 4.000, 5.000 em São Paulo. Então é plenamente possível reajustar assim, e melhorar o salário do professor, para que o professor tenha assim, um ânimo, tenha mais incentivo, que tenha um reconhecimento, não é só questão salarial, tem que ter um reconhecimento também, melhores condições de trabalho, e o salário também é importante. Vamos a mais uma pergunta do nosso pote de perguntas. Vamos lá, candidato. Internautas, participem, mandem as suas perguntas. Vamos aqui com mais uma pergunta ao candidato Décio Fernandes. Candidato, esse é um assunto que tem sido debatido aqui praticamente em todas as entrevistas, né, com relação à questão de vagas em creches. Então, como sua administração pretende resolver questões relacionadas à falta de vagas em creches? Qual será a sua política, né, já que é um direito do cidadão o acesso a esse serviço público? Sim. Nós vamos ter que fazer um levantamento global, né, de onde está precisando, né? Eu tenho feito algumas ligações, mesmo para as creches, para as escolas, né? Nesse momento de pandemia, ficou difícil fazer as visitas, que os alunos não estão lá, né? Mas eu tenho uma equipe muito boa que está participando comigo, professores, que tem me dado muitas sugestões. E eu tenho o plano de governo, né? Nós estamos fazendo em conjunto com esses professores, pessoas muito capacitadas, e pessoas assim, que nem precisariam, já estão bem colocadas, estão me ajudando por amor à cidade. E as pessoas vou trazer para o meu lado, na hipótese, né, de eu merecer, se Deus permitir, se a população me permitir ser eleito, né, vou trazer essas pessoas boas para o nosso lado. Tá bem, temos internautas, Lisiane, nesse momento. Então vamos a mais uma pergunta. Nosso pote de perguntas. Vamos lá, candidato. Candidato, a educação não é um fator isolado na vida em sociedade. Ela se correlaciona com uma série de fatores, inclusive a questão do transporte no dia a dia, né, das vias de acesso à cidade, né, do fluxo de veículos dentro da cidade, enfim, né? Educação, saúde, segurança e renda, por exemplo. Como integrar todos esses fatores no município? Muito boa a pergunta. Só complementando, sabe, Giovanni, mesmo para os caminhoneiros, seria melhor essa via de contorno, né? Porque eles não precisariam entrar aqui na cidade, se perder aqui. Mas sobre essa questão, candidato, em específico. Você uniu a segurança, né? Isso. Eu tenho um irmão que é delegado de polícia, o Dr. Carlos, e ele está me assessorando nessa questão da segurança. Câmeras inteligentes. Por exemplo, entrou
um criminoso na cidade. As câmeras inteligentes já detectam pela placa, né? E a polícia, o guarda municipal, pode parar o veículo. Mas o principal mesmo, nem é isso. O principal é a prevenção. Porque o criminoso, que ao ver que tem essas câmeras de monitoramento, eles preferem dar meia volta e praticar suas práticas criminosas em outro lugar. Então, os grandes centros, Giovanni, já estão implementando essas câmeras inteligentes. E Amparo ainda não tem. Então, é um risco muito grande. Amparo tem que obrigatoriamente implantar essas câmeras inteligentes, que, pegando um gancho parcialmente no que você perguntou, né, da segurança, né? E também de afastar os caminhões, ao mesmo tempo que é bom para os caminhões, deixa o transporte público da cidade melhor, né, tanto para as peruas como para os carros de passeio, para o turismo. Tá bem. Vamos a mais uma pergunta aqui, candidato, no nosso pote de perguntas. Vamos lá. O candidato tem conhecimento de quanto custa hoje um aluno, em média, aos cofres do município? E diante de toda essa situação atípica que estamos vivendo com relação à pandemia, né, o candidato pretende reduzir esse custo e de que forma faria? Então, inclusive, hoje mesmo nós estávamos pesquisando isso. O que nós pesquisamos é uma média, assim, em nível nacional, né, em torno de R$500 por mês, o que daria uns 5 mil, 6 mil por ano, custa o aluno. Aí a forma de baratear, quer dizer, a pandemia acabou, assim, apressando alguma coisa que poderia demorar muitos anos, né, para acontecer, que traz uma economia, que é as tarefas sendo passadas por WhatsApp, né, até na creche que eu liguei lá no Gasparzinho, hoje, né, ela disse que é passado por WhatsApp, mas as tarefas a pessoa vai lá buscar. Até eu perguntei por que não podia ser tudo pela internet, né? Ela falou que não, as tarefas o pai do aluno vai lá buscar, o aluno. Então, dá para baratear dessa forma, usando a tecnologia, a internet, as redes sociais. Isso barateia sobremaneira. Vamos lá, candidato. Temos a participação de mais um internauta. Novamente é o Paulo Oliveira, né, lá do Parque Rodrigues. Né? De onde o senhor, vamos lá, só aumentando, isso, ficou melhor assim a tela. De onde o senhor pretende retirar fundos para valorizar os professores, né? Visto que o Fundeb já é utilizado 100%, segundo o que o nosso internauta coloca, né, para pagar salários dos professores, e ainda a prefeitura ainda precisa entrar com uma contrapartida alta. Então, como conseguir esses recursos extras, candidato? Bom, teria duas maneiras. Uma, economizando, né, recursos. Hoje, isso não só em nível de Amparo, não, existe um desperdício muito grande, uma incompetência, né, assim, não estou falando da cidade, não estou criticando a cidade aqui, mas os recursos em nível nacional, existem muitos desperdícios, né? E outra coisa também, na questão eu falei da implantação da via de contorno, que tornaria Amparo mais viável para a instalação de pequenas e médias indústrias não poluentes, junto com o turismo, isso traria recursos para a cidade. E aí, com mais recursos, impostos sendo pagos por essas pequenas e médias indústrias não poluentes, é possível melhorar a renda da população de uma forma geral, né, mesmo dos professores e tudo. Candidato, segundo as previsões, né, as proposições de seu plano de governo, né, qual o número ideal de alunos, né, para um professor administrar dentro de uma sala de aula? Evidentemente, a gente teria que levar em consideração o fator idade e as diferenças que existem em todo esse sentido. Crianças menores requerem maior cuidado e assim por diante. Mas, de uma forma geral, né, até pela sua experiência como profissional, qual o número ideal de alunos para um professor, para que uma aula possa ser prática, para que uma aula possa gerar uma construção de conhecimento mais eficiente? Bom, dentro assim, da possibilidade, às vezes, de uma criança com necessidades especiais, já tem um professor, tem 2 professores.
Eu posso responder isso com a experiência minha do meu tempo, porque eu entendo assim que, como uma construção, tem que ser feito um bom alicerce. E eu tenho esse bom alicerce, eu já tenho já 62 anos, eu passei por muitas coisas. No meu tempo, eu posso ver, pelo meu tempo, havia 40 alunos na classe. Eram outros tempos. Eu acredito que hoje, com os computadores, supondo a presencial, né? Aí, Giovanni, você diz presencial ou da forma como é feito, como está hoje com a pandemia? Não, pensando na prática de uma maneira presencial. Presencial. Isso. Eu creio que uns 20 alunos, eu quero crer. Na sua opinião, você que é professor? As minhas opiniões não poderiam, nesse momento, gerar algum efeito, candidato. Né? Mas a gente traz esse tipo de situação exatamente para que o candidato possa, né, através do seu plano de governo, né, daquilo que está sendo elaborado com relação à educação, responder questionamentos que normalmente vão estar aí na mente dos nossos internautas. Giovanni, então eu teria que conversar com os professores que estão me assessorando, mas eu quero crer 10 alunos, mas eu teria que pesquisar melhor junto a esses professores, né? Tá bem, candidato. Vamos a mais um internauta, candidato. Maria Amélia, lá do bairro do Silvestre. Creio que ela esteja colocando essa pergunta em tempo presente, ok, Sim. Candidato? Então, como o senhor avalia a qualidade da educação da cidade de Amparo no momento presente? Olha, inclusive o Jardim Silvestre, eu queria colocar até um adendo, assim, que nós temos grande carinho pelo Jardim Silvestre. Meu pai, o Mário Fernandes, tinha uma loja de materiais. E nas visitas que eu fiz aos bairros, né, no Jardim Silvestre, muitas pessoas me perguntavam se eu era filho do Mário Fernandes, que diziam que boa parte das pessoas diziam que tinham construído as suas casas comprando dele. E ele era uma pessoa assim, confiava. A pessoa dizia, tem que deixar cheques. Não, se eu venho no dia do pagamento aí, acerta, né? Pelo que eu tenho conversado com as pessoas, o ensino de Amparo é bom. O que não está bom é o salário dos professores, né? Que está muito abaixo da média das cidades em volta. Metade. Ok, candidato. Temos mais um internauta participando. Rafael Mauruto, ali do Jardim Itália. Um abraço, Rafael. Obrigado pela sua participação. Qual proposta o candidato tem a respeito dos alunos com autismo, para que esses alunos possam efetivamente ser atendidos na rede pública municipal? Essa questão nós estávamos pesquisando hoje também, sabe? E tem o autismo médio, leve, mais grave, né? Essa é uma questão muito complexa. Em Amparo temos lá o Catavento, né, que procura dar essa assistência Mas é uma questão muito complexa. Nessa questão, eu preciso mesmo estar assessorado desses professores. Sabe, Giovanni, ninguém pode fazer tudo sozinho, né? Todas as pessoas têm que ter essa humildade de saber que não consegue fazer tudo sozinho. Eu vou estar assessorado desses professores para resolver essas questões. E tenho conversado com eles diariamente sobre isso. O autismo é um tema, né, muito frequente aqui também, candidato, nas nossas entrevistas, né? Um tema bastante importante, por sinal. Com certeza. Né? Mas a inclusão de pessoas, né, com deficiência, de uma forma geral, é um tema também que, de forma geral, é muito relevante. Ou seja, todo tipo de necessidade especial, evidentemente, é importante. E a educação, creio que possa funcionar como uma alavanca para que essas pessoas possam efetivamente, dentro das suas possibilidades, se socializar. Sim. Né? Além do autismo, candidato, né? Como o candidato vê a possibilidade de inclusão social de uma maneira geral dentro do município, para que essas pessoas possam realmente obter dignidade e também participar do desenvolvimento educacional oferecido aqui pelo nosso município? Eu e a equipe, nós somos a favor dessa inclusão. E nós vamos caminhar nesse sentido, da inclusão. Não assim
de separar, né? Como existe até havia comentários de uma lei que está saindo que os professores são contra, mas até eu estava comentando isso hoje com eles. Né? E qual foi esse diálogo, candidato, em relação a esse assunto com os professores? Assim, todos eles mandaram mensagem para mim, esses professores. Eles são radicalmente contra essa lei. Eles querem que haja uma inclusão dessas pessoas, essas crianças com necessidades especiais, na mesma classe, não separado. Tá certo. Temos mais internautas, Elisiane. Vamos lá, Elisiane preparando mais uma pergunta aí dos nossos internautas. Como sempre, participando ativamente aí desse nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Amparo. Não se esqueçam, vale sempre lembrar, dia 4 de novembro às 19h30, todos os candidatos ali frente a frente, discutindo as suas propostas para o futuro da cidade de Amparo, como eu sempre digo, pelo menos para os próximos anos. Participem através do Facebook no dia 4 de novembro, a partir das 19h30. Candidato, a pergunta é do Carlos Machado, lá do Vale Verde. Um abraço a todo mundo lá do Vale Verde também. Candidato, o Carlos quer saber qual proposta existe para o aumento da carga horária das creches no município. Diz ele que o horário atual não acompanha, por exemplo, o horário de trabalho dos pais. Muito boa a pergunta do Carlos. Todas as eleições que eu participei, havia essa mesma reclamação, que os horários não são em período integral, não contemplam o horário de trabalho dos pais. Então, essa questão, nós pretendemos que seja período integral, para que os pais, as mães, possam trabalhar. Meio período acaba não adiantando, é difícil achar um emprego que trabalhe só meio período. Então, isso nós pretendemos que seja período integral. Temos mais uma internauta participando, Ivanete Teles, obrigado pela sua participação. Ela é do Parque das Aves, ou talvez Jardim das Aves, enfim. Vamos lá, qualquer coisa a gente faz essa correção posteriormente, Ivanete. Vamos lá, o senhor pretende conceder alguma bolsa para alunos do ensino superior aqui no nosso município, candidato? Podemos tentar, né, obter recursos junto à iniciativa privada. Não é essa questão é mais complicada. Mas vamos tentar, vamos fazer o possível. Candidato, o município ele atende hoje, evidentemente, aos pequenos, como eu gosto de chamar, né, as nossas crianças de uma maneira mais efetiva. Né? Mas a educação ela é um instrumento, né, que está em todas as camadas de idade. Né? Existem ainda, infelizmente, muitas pessoas, né, que não sabem ler ou escrever. Né? O sistema de educação de jovens e adultos, né, o conhecido EJA. Como o candidato pretende apoiar, incentivar esse tipo de atividade para que a gente possa levar a educação, o ensino para todas as faixas etárias, né, com relação às pessoas que residem aqui no nosso município? Essa é uma questão muito importante que foi abordada hoje na reunião que tivemos lá no meu escritório. Pretendemos também incentivar os EJAs porque, de fato, existe uma porcentagem grande na cidade de Amparo de pessoas, 3 a 4% de analfabetos e uma parte também do analfabeto funcional, que tem dificuldade de interpretar um texto. Então, nós pretendemos incrementar, né, essas escolas. Perfeitamente, candidato. Vamos a mais uma pergunta do nosso pote de perguntas. Internautas, obrigado pela participação de vocês. Tem sido muito importante para a concretização do objetivo das nossas entrevistas, que é oferecer a você aí informação para que você possa tomar uma decisão consciente no dia 15 de novembro. Vamos lá. Candidato, o senhor considera ter uma boa rede de parcerias, né, para poder trazer boas novidades relacionadas à educação para a cidade? O que podemos esperar nesse sentido caso o candidato seja eleito? Sim, podemos buscar várias parcerias com o SENAC,
Sebrae, da indústria também, o SESI, né, que acabou dando problema. Então, nós vamos buscar essas parcerias no sentido de melhorar o ensino de amparo. O padrão SESI, né, de ensino, que está presente em mais de 150 municípios. E podemos trazer o SESC, SESI, todas essas, Sebrae. Tá Pretendemos certo. incrementar. Algumas coisas já tem, né? Mas pretendemos incrementar ainda mais. Tá bem, candidato. Temos mais uma pergunta de um internauta, né? Essa pergunta, o nome do nosso internauta, Elisiane. Temos o nome do nosso internauta para podermos... Um segundinho, vamos ao nome do nosso internauta. Gilson Rodrigues, lá do Parque Secap. Obrigado, Gilson, pela participação. Candidato, o senhor pretende terceirizar as escolas municipais? Isso é uma iniciativa plausível dentro do seu plano de governo? E aproveitando essa pergunta também, eu gostaria de saber se esse caminho da privatização, da terceirização, de uma forma geral, na educação, é um caminho viável para o futuro no entendimento do candidato. Nesse primeiro momento, não. O que eu tenho conversado com os professores que têm contribuído, não haveria essa terceirização. Nós achamos que não é um bom caminho. E por que, candidato? Quais os motivos que levam o candidato a crer, a entender que esse não seria necessariamente um bom caminho? Entendemos assim que o ensino em amparo está bom, né? Então, eu entendo que deva continuar nessa mesma linha e melhorar, valorizar o salário dos professores para que possa ser ainda melhor da rede pública, né? Sabe, Giovanni, eu estudei, eu queria fazer um adendo aqui, eu estudei em escola pública faz muito tempo e era boa, muito boa. Eu passei na faculdade, então entendo que possa ser melhorado, né? Se já é bom, pode ser melhorado ainda mais o ensino público em amparo. Não há necessidade de terceirizar. Ok, temos mais um internauta, candidato. Vamos à pergunta do nosso internauta. Renata Toledo, um grande abraço para você, Renata Toledo, lá do Jardim América, tem participado aí sempre conosco também, mandando as suas perguntas. Candidato, o senhor pretende oferecer capacitação sobre inclusão para os profissionais docentes da rede pública municipal? Esse aspecto é um aspecto muito importante. Essa pergunta ela é bastante relevante, né? Pois trabalhar a questão da inclusão requer capacitação, requer preparo técnico do profissional, né? Então, o candidato pretende, né, oferecer capacitação para os profissionais docentes aí da rede pública municipal em relação ao fator inclusão? Sim, com certeza, Giovanni. Isso é muito importante, essa capacitação do professor. Como que isso seria feito, candidato? Quer dizer, qual a forma que o candidato buscaria, né? Quais os recursos que o candidato buscaria? Não falo aqui necessariamente de dinheiro, né? Embora ele será necessário em uma situação como essa, mas que tipo de apoio técnico o candidato buscaria efetivamente para preparar esses profissionais para o atendimento a essas pessoas, para que o professor, através do trabalho, né, do seu trabalho diário, possa ajudar essas pessoas com necessidades especiais, efetivamente, a terem dignidade e principalmente terem o efetivo atendimento da Constituição Federal, que garante a essas pessoas direitos, né, direitos de dignidade, inclusive. Não, Giovanni, o salário é importante, mas o principal mesmo, eu entendo, é oferecer condições para os professores, o reconhecimento. Então, essa capacitação é extremamente importante. Nós temos que investir nos professores para que eles possam dar um atendimento ainda melhor. Já está bom, mas pode ser melhorado. Nós vamos investir nisso. Candidato, o candidato relatou aqui, né, que tem conversado com os professores da rede municipal, né, tem oferecido um canal de comunicação para esses profissionais, né. Hoje, né, quais são as principais reivindicações que vêm
dessa classe importante para o nosso município? Olha, pelo que eu conversei, Giovanni, é o quadro de carreira, né? Que isso aí foi instituído, acabou não andando. Então, isso desanima o professor, né? Que o professor não tem assim uma previsão futura, né? Então, o quadro de carreira, eu acho que é a principal reivindicação, na minha opinião, pelo que tenho conversado com os professores. Tá bem, candidato. Temos perguntas dos nossos internautas, Elisiane, então vamos ao nosso pote de perguntas. Vamos lá, mais uma pergunta, candidato. Candidato, ampliar o investimento em educação pública de acordo, né, com o investimento federal, que define, no mínimo, o patamar de 7% do nosso PIB, do PIB do Brasil, no 5º ano de vigência da Lei 3.829, de 17 de junho de 2015, né, e no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, ou seja, em 2025. Né? Como que o candidato pretende efetivamente, caso eleito, né, cumprir esses aspectos legais que estão previstos aí, com base na vigência da Lei 3.829, 17 de junho de 2015? Então, essa é uma questão muito importante, Giovanni. Até o ministro Paulo Guedes estava querendo desvincular isso. Eu ouvi falar, ele até citou uma escola que, para atingir esses valores, para não sofrer sanções e tudo, estava comprando computadores sem precisar, né? Então, eu acho que isso tem que ser reavaliado mesmo. Tá bem, candidato. Temos mais uma pergunta, mais um internauta participando. Paulo Paiva, lá do Jardim Silvestre. Candidato, qual sua proposta sobre a prioridade do ensino da informática nas escolas aqui da rede pública municipal? Obrigado, Paulo. Uma pergunta muito importante. A informática é tudo, né? Principalmente agora com a pandemia, né? Que fica mais difícil a aula presencial, né? Então, temos que ter uma prioridade total do ensino da informática. Como eu estava dizendo, algumas escolas da área rural, e Amparo tem, não sei se você sabe, Giovanni, tem quase 85% da área de Amparo é zona rural. E muitos desses lugares não tem um sinal de Wi-Fi, então nós iríamos investir nisso, no sinal de Wi-Fi, em informática, né? Proporcionar a essa população melhores condições de uma inclusão digital. Tá bem, candidato. Vamos a mais uma pergunta do nosso pote de perguntas. Temos 1 minuto para essa resposta, candidato. E aí entraremos nos 3 minutos para as suas considerações finais. Vamos lá, então. Candidato, a educação deve ser uma responsabilidade compartilhada por governos, escolas, professores, estudantes e pais? O senhor concorda? Como que o senhor pretende integrar todos esses públicos a um objetivo, melhorar a educação? 40 segundos, candidato, muito para essa boa resposta. Essa pergunta, muito boa, Giovanni. Eu acho que agora, principalmente por causa da pandemia, isso que você falou, Giovanni, nós não temos outra saída. Tem que haver essa união entre a família, o próprio aluno, né? o Estado. Sem essa união, vai ser muito difícil, vai ser o caos geral com a pandemia. Ok, candidato, estamos chegando ao fim, mas o senhor tem direito, como todos os demais candidatos, a 3 minutos para suas considerações finais aí para os internautas, para os amparenses que estão nos assistindo nesse momento. Bom, as considerações finais, né? O que nós estávamos falando, né, Giovanni, que hoje, com todas essas coisas que houve em nível Brasil mesmo, né? As pessoas boas, as pessoas honestas, têm se afastado da política. E nesse momento de pandemia, as pessoas bem intencionadas, as pessoas boas, têm que participar, mais do que nunca. Porque senão nós estamos realmente perdidos, né? Então, eu estou convidando essas pessoas
a fazer parte. Convidei várias pessoas, nesses 20 anos que eu estou me preparando para ser o prefeito de Amparo, esses 20 anos de atuação na área de engenharia, conheci várias pessoas, funcionários públicos, pessoas que muitas vezes nem precisariam mais, né, mas estão dispostas a me ajudar, por amor à cidade. Então, eu quero crer que eu tenho certeza que estou preparado. E se Deus permitir, se a população permitir, eu tenho certeza que eu serei um dos melhores prefeitos que Amparo já teve. O candidato ainda tem 1 minuto e 40 segundos para seguir com a sua fala. Então, eu queria aproveitar e pedir também o voto para os meus vereadores. Eu fui vereador e eu percebi assim que quando a proposta é boa, a população, ou a Câmara vota a favor. Por exemplo, a lei da fila bancária que eu apresentei, eram 17 vereadores na época. Foi 17-0, 17 votos a favor. Até alguns vereadores que votavam sistematicamente contra, votaram a favor. Então, eu tenho certeza que nas propostas boas, e nós só vamos apresentar boas propostas à Câmara, eu tenho certeza que eu terei um bom relacionamento e eu peço também o voto aos meus vereadores, porque essas pessoas que eu selecionei, esses 16 candidatos, são pessoas que estão assim em várias classes sociais, pessoas capacitadas, honestas, e as pessoas irão me ajudar na aprovação desses projetos. E vou trazer para o meu lado, independente de partido, independente de classe social, vou convidar pessoas capacitadas, pessoas honestas, para compor comigo o nosso governo. Tá bem, candidato. Vamos então encerrando. Eu agradeço enormemente a sua participação, candidato, a sua disposição em estar conosco aqui nessa noite. Agradeço também aos internautas que participaram conosco. Muito obrigado. Amanhã estaremos novamente juntos às 20 horas. Contamos com a sua participação e receberemos aqui o candidato Tobias Gasparini para a 7ª e última entrevista com os candidatos a prefeito da cidade de Amparo. E não se esqueça, dia 4 de novembro, às 19h30, transmissão ao vivo pelo Facebook do debate com todos os candidatos a prefeito da cidade de Amparo. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Até amanhã. Obrigado, candidato. Muito obrigado.